Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à terceira temporada do Cenário Entrevista. Eu sou Liliane Araújo e toda semana eu vou trazer para vocês muita informação, bastidores políticos, temas polêmicos, entretenimento, direitos civis e convidados inéditos. No programa de hoje eu recebo o empresário Ednailson Rosenha, natural de Porto Velho, interior de Rondônia, começou cedo a trabalhar com vendas. Ainda jovem, chegou ao Amazonas, mais especificamente em Manicoré, no sul do estado, com o intuito de vender mercadorias no comércio local. De Manicoré para Manaus, aqui fez história no comércio, na política e hoje é dono de uma das maiores marcas de calçados femininos do Brasil, a Sapatinho de Luxo. Rosenha, seja bem-vindo ao Cenário Entrevista. Muito obrigado, Liliane. Um prazer enorme vir falar um pouco da minha vida, vim falar um pouco da Sapatinho de Luxo, vim falar um pouco da minha história e para mim é uma honra estar com você aqui. Rosenha, você tem uma história muito bonita de superação, de sucesso e hoje você inspira muitos empreendedores. Conta pra gente como é que começou o gosto pelas vendas. Essa história de você inspirar as pessoas é engraçado que você não se percebe inspirando, né? Você começa a sua história, você começa a trabalhar, você começa a construir o teu caminho e você começa a olhar para o lado e percebe que as pessoas começam a ver em você uma figura a ser seguida, e isso é muito legal, né? Só que você não projeta isso, né? Vendas é um negócio que nasce naturalmente, né? Eu acho que todo mundo é um vendedor, né? Qualquer que seja a tua profissão, tu tem que ser um bom vendedor. Na verdade, os bons vendedores são os melhores médicos, os melhores engenheiros, os melhores jornalistas. Então, vendas não é algo que você é vendedor. Você é vendedor, porque o seu filho, quando chora querendo mamadeira, ele está lhe vendendo algo. E se você dá mamadeira, ele conseguiu fazer a boa venda dele, né? E por que você deixou a sua cidade natal, né, onde você nasceu, foi criado? O que você esperava encontrar aqui no Amazonas? Eu saí de Rondônia em 1991, né? Eu lembro muito bem de uma conversa que eu tive com meu pai. Eu tinha conseguido uma vaga num bom colégio para estudar lá, o Colégio Rio Branco. Quem é de Porto Velho sabe, na Rafael Vaz e Silva, né? E eu dormi 3 dias para poder conseguir essa vaga nesse colégio, né? E de repente eu abri mão para vir tentar vender alpiche e milho de pipoca em Manicoré. Meu pai naquela época me dizia: meu filho, você tem que estudar para você ter um bom emprego. E eu falei: papai, algo me diz que eu não nasci para ter um bom emprego. Algo me diz que eu nasci para gerar bons empregos. E eu peguei um barco chamado 2 de Junho e fui para Manicoré, vender alpiche e milho de pipoca. E lá comecei a minha história com o Amazonas. A minha porta de entrada no Amazonas é a cidade de Manicoré, lá no sul do Amazonas, onde eu tenho muitos amigos, onde eu tenho o começo da minha história e eu tenho muito amor por essa cidade. E em Manaus você se estabeleceu no bairro do Educandos. Conta pra gente essa passagem da tua história. Na verdade, o bairro do Educandos surgiu na minha vida em 98. Quando eu cheguei em Manaus, eu fui morar na rua Jonatas Pedrosa, na mesma casa onde no passado era a residência da Terezinha Morango, a única Miss Brasil amazonense. Então eu morei por 2 anos na rua Jonatas Pedrosa, ao lado da casa do Silvino Santos, o primeiro cineasta do Brasil. E depois eu conheci o bairro de Educandos e mudei a empresa para lá, comprei um imóvel na Avenida Leopoldo Pérez, que até hoje a gente tem uma estrutura no Educandos. E eu me mudei para o Educandos, para os negócios... Na região comercial? Na região comercial, e graças a Deus o Educandos nos deu muita sorte. E eu me considero em Manaus educandense. E foi no bairro do Educandos que você se estabeleceu como comerciante, mas também começou a desenvolver também algumas atividades sociais ligadas ao esporte. Você confirma pra gente? Sim, a gente chegou no bairro de Educandos, eu era um menino de 20 anos. E eu comecei a tocar meu negócio e, paralelamente, eu comecei a me envolver com a comunidade. Era o presidente do Boi Garanhão que me procurava para um apoio, era o presidente do Conselho Comunitário que me procurava para um apoio, era o ex-vereador Luizinho Neves, que era meu parceiro das causas de esporte. A gente começou a trabalhar junto com a comunidade, eu me sentia na obrigação de retribuir todo aquele carinho que aquela gente tinha por mim. E eu comecei a me inserir, digamos assim, com os moradores do bairro de Educandos, com os moradores da Zona Sul, e a porta de entrada da minha vida nessa área social foi o esporte, foi na quadra
Luizinho Neves lá no Alto, inclusive nós tivemos até uma Copa semana passada lá. E sem dúvida nenhuma, o Barra de Tucanos é o meu berço, digamos assim, da minha descoberta como um cara que sempre gosta de ajudar o social, o esporte. Você parece ser uma pessoa bastante assim apaixonada quando você fala assim do esporte. Inclusive você foi eleito diversas vezes como presidente do Fast Clube. E foi durante essa gestão que o time, né, ele conseguiu um título estadual, após um jejum de quase 45 anos, né, sem vitórias. Compartilhe com a gente aqui esse momento histórico, até para o clube. Eu comecei no esporte amador, peladão, futsal, queimada. Eu sempre fui um cara que amei esporte, amei apoiar. E de repente eu virei presidente do Fast Clube, né? Os conselheiros confiaram no meu nome e eu fui eleito e reeleito diversas vezes presidente do Fast Clube, uma boníssima experiência, construí muitos amigos, uma história de muito resultado, porque eu sou muito competitivo. Se eu não me engano, eu passei 9 anos no Fast Clube e nós fomos a 7 finais, né? Então, a gente sempre trabalhou num nível muito alto de organização, de administração esportiva. E na minha gestão, o Fast saiu de uma fila de 45 anos sem título. A gente conseguiu, em 2016, sagrarmos campeões amazonenses contra o Princesa num jogo muito legal, na Arena. Primeiro campeão da Arena é o Fast Clube. E a minha história com o Fast é uma história de muito carinho, né? Dei a minha contribuição não só para o Fast, mas para o futebol amazonense e espero continuar contribuindo porque eu gosto muito de esportes, particularmente futebol. Para quem acompanha o futebol hoje, quais são os desafios para esse esporte, já que a gente não vê muitos avanços, né? A gente tem que dividir o futebol em duas partes. O futebol amador, que é o futebol que leva as pessoas a irem para o campo no interior. Eu sempre digo que o coração de uma cidade do interior é o campo de futebol. E a gente precisa melhorar o futebol amador no interior. A gente precisa levar incentivo para o futebol amador no interior. E o futebol profissional, que é esse futebol de clube que as pessoas conhecem, Rio Negro, Nacional, Manaus e tal, Fast. O que falta para o futebol profissional e para o futebol amador é uma federação que tenha credibilidade. Nós temos aí a Federação Amazonense nas mãos de uma única pessoa há 31 anos, com um desgaste enorme, não só desgaste com os entes federados, mas um desgaste com a sociedade. Quando não se tem credibilidade, você não consegue avançar. Então eu acho que o que falta para o futebol amazonense é uma gestão de credibilidade, uma gestão que olhe para frente, que dialogue, que acima de tudo tenha vontade de mudar as coisas no futebol. Você acha que falta uma gestão mais atuante? Absolutamente. Porque a gente não vê muito coisa. A gestão é omissa, a gestão ela é ausente, é distante, é descompromissada. E nós precisamos dar uma guinada nisso aí para que haja investimentos e possa atrair pessoas que realmente queiram fazer o futebol melhorar em todos os âmbitos e sentidos, né? Recentemente, acompanhando aqui um pouquinho da tua história, você colocou seu nome à disposição para disputar o cargo de presidente da Federação Amazonense de Futebol e me parece que você vai levar essa eleição. Mas sobre esse assunto você só vai responder no próximo bloco, a gente vai para um intervalo rapidinho e volta já já. Estamos de volta e nesse bloco a gente vai falar das eleições para a Federação Amazonense de Futebol. E eu lhe perguntei no bloco passado, você vai se colocar como candidato? Na verdade, no ano passado a gente se colocou, a gente entendeu que era um momento de mudança, um momento que não dava para a gente postergar. E o que eu fiz? Entrei em aviões pequenos, comecei a viajar ao interior e levar a nossa proposta para os eleitores. Porque a gente sabe, mas os eleitores da Federação Amazonense são as ligas do interior e clubes profissionais. São mais ou menos uns 46 eleitores. E eu fui nas cidades desses eleitores e mostrei o nosso projeto. Trabalhamos muito durante 120 dias no último trimestre de 2021. E graças a Deus, hoje a gente tem apoio da totalidade do colégio eleitoral. As pessoas entenderam o nosso recado, a nossa proposta. E a hora que tiver eleição, a gente vai ganhar as eleições porque a gente está com voto. As pessoas querem a mudança e a gente está muito feliz. Nosso vice é um presidente de liga do interior, é o Fraz Assis, presidente da liga lá de Quari. A gente tem consciência do que deve ser feito, a gente sabe fazer. A gente vai montar um time técnico, um time que entende realmente de gestão esportiva, para que a gente possa soerguer a federação,
soerguer o futebol amador no interior do estado e principalmente criar competitividade no futebol profissional e levar novamente o torcedor a prestigiar as arenas e os campos de futebol por esse estado. Bem interessante você colocar, né, e dar oportunidade para quem vive também no interior e vive essa experiência, às vezes, de abandono, de descaso, de falta de incentivo para o esporte, né, na sua chapa. O que você constatou nessa sua viagem de 120 dias? O que você encontrou quando você chegou? Lamentavelmente, descaso, abandono, desrespeito. A situação que as seleções dos municípios enfrentam para participar da competição é desumana. Dormem em colégios, ficam à mercê da bondade de secretários de esporte do interior, comem em marmitas. O cara viaja 3 dias de barco para fazer um jogo de uma cidade para outra e lá ele passa por isso. Isso é um absurdo, porque existe recurso para isso. A federação é a mantenedora desses campeonatos. O que precisa fazer é uma gestão que enxergue as pessoas, como seres humanos, e fazer a obrigação. A obrigação da federação é ser mantenedora dos seus entes federados. E a gente vai apoiar o futebol amador como nunca foi apoiado. E a gente vai apoiar o futebol profissional como nunca foi apoiado. A gente quer fazer e sabe fazer. E aí, já tem uma data certa para essa eleição? Já que está nesse impasse? Esse é o grande lance. O estatuto ele é construído para que a situação, para que quem está no poder se perpetue. Inclusive, nós vamos mudar o estatuto para que isso nunca mais aconteça. Ninguém vai ficar mais do que uma reeleição à frente da federação. Isso é um absurdo. A pessoa passar 32 anos mandando em alguma coisa. Isso não existe, né? A gente está lutando junto com os eleitores, ou seja, as ligas e os clubes, para que se faça a eleição a partir do dia 1º de março, que é quando o estatuto reza, 10 meses antes do fim do mandato. A hora que tiver eleição, nós vamos ganhar. A hora que for para voto, a gente vai ganhar, porque a gente tem os votos e a gente vai imprimir uma grande mudança. A gente sabe que tem que pressionar, tem que exigir, porque o que eles querem é nos desgastar, eles querem colocar para frente, para ver se acontece alguma coisa, ver se o mundo acaba, ver se eu quebro a perna, ver se eu fico rouco. Eles estão contando com o imponderável, porque voto eles não têm nenhum. Eles não têm voto. Porque ninguém é doido mais de manter no poder um time de pessoas que só fez mal para o futebol amazonense. As pessoas querem mudança, e a mudança quando vem, ela é irreversível e dessa vez é irreversível. E pelo estatuto a eleição seria? A partir do dia 1º de março, 10 meses antes do fim do mandato atual. Ganhando a eleição, qual vai ser a sua primeira ação, seu primeiro ato como presidente da Federação Amazonense de Futebol? Olha, a gente vai assumir de prontidão, a gente vai estruturar as diretorias, que a federação hoje carece de estruturação técnica, é uma caixa preta que ninguém entende. Nós precisamos colocar pessoas capazes em cada departamento. Pra você ter ideia, a federação não tem departamento de comunicação. Se é jornalista da crônica esportiva, você não tem informação. A federação não tem departamento jurídico, não tem departamento de projetos. Na verdade, é uma omissão, é uma prevaricação que é inacreditável o nível de incompetência da Federação Amazonense de Futebol. A gente vai estruturar tudo, colocar o trem nos trilhos e aí acelerar. Mudar a sede, porque a sede da federação é lá na Constantino Nery, num lugar que é a casa do terror, sabe? É um lugar cheio de mofo, é um lugar sem estacionamento, é a imagem do que é a federação. Do abandono. Do jeito que a federação é por dentro, ela é por fora. A gente vai mudar para um lugar que tem estacionamento, para que traga dignidade para os entes federados. A gente vai abrir democraticamente para o diálogo com crônica esportiva, com clubes, com ligas, para que a gente possa alcançar o que a gente tanto sonha, que é credibilidade para o futebol amazonense. E dar mais oportunidade para os nossos atletas, para aquele que é amador também, sem dúvida alguma. E por falar em eleição, você foi vereador na legislatura de 2012 a 2016. Como que foi essa experiência? Olha, com muita honra, eu fui vereador da cidade de Manaus, da 16ª legislatura. Fui o único vereador que não fui para a reeleição. Olha só que coisa interessante, né? Dos 41, eu fui o único que não quis ir para a reeleição, preferi cuidar da Sapatinho de Luxo. Naquele momento eu entendi que a empresa precisava mais de mim, mas foi com muita honra que eu servi a cidade de Manaus, participei do plano diretor, participei do movimento que trouxe o futebol olímpico para o Amazonas, participei ativamente das coisas da cidade de Manaus no período que fui vereador. Graças a Deus eu não tenho vergonha nenhuma
de ter servido a cidade de Manaus na Câmara, que é uma casa grande, uma casa que merece ter parlamentares grandes, e eu tive a honra de ter passado por lá. Você ainda tem pretensão de se candidatar? Esse ano tem eleições gerais, será que a gente pode esperar o Rosenha lá na Alean? Liliane, tem muitos amigos que me veem candidato a alguma coisa, né? As pessoas sabem que quem é político é político. A gente tem, eu acredito que você também sente isso, a gente tem política na veia, a gente não consegue se abster, a gente tem uma capacidade muito grande de se dignar, de sonhar, de acreditar, né? Eu não vejo, eu não me surpreenderia, né? Eu não ficaria surpreso se eu decidisse colocar o meu nome novamente à disposição. Isso depende de grupo, depende de muita coisa, depende de uma construção partidária. A gente se sente capaz, a gente se sente preparado, né? Mas Deus é o Senhor de tudo, né? O processo está apenas começando, vamos lá. Mas vontade tem, né? Dá só esse spoiler pra gente. Vontade a gente tem, não tenho dúvida. Se eu disser que não, eu estaria mentindo, né? A gente sabe que pode contribuir mais e o mecanismo político é o mecanismo que é mais assertivo para você mudar a vida das pessoas, né? A vida das pessoas só muda com política, não tem jeito, tudo é política. Falou uma coisa certa, tudo na nossa vida tem a ver com a política, né? Tem a interferência. Agora, quais são as bandeiras que você pretende trabalhar se você for candidato? Assim, já colocando aqui mais uma no pilha. Depende do cargo que você vai seguir, né? Depende das competências, né? Os cargos têm competências diferentes, mas a gente tem... Mas vamos falar a nível estadual, a gente tem bandeiras muito definidas com relação ao empreendedorismo, com relação a causas ambientais, a defesa de minorias. A gente tem posições muito firmes com relação a políticas tributárias, aos incentivos a empregabilidade de Manaus e do Amazonas, a como manter o homem do interior no interior produzindo, né, economia de subsistência, agricultura de subsistência, e sem contar no esporte, que é uma das minhas grandes paixões, né, e principalmente políticas voltadas para mulheres. Eu sou dono de uma marca de calçado feminino, então os temas femininos me interessam muito, as lutas das mulheres me interessam muito, como fazer políticas para apoiar mulheres que querem empreender, que querem sonhar, que querem acreditar, que querem independência, né? Eu acredito muito que a mulher tem muito a crescer na política, a política precisa de mais mulheres. Rosenha, um dos objetivos do programa é conhecer melhor o nosso convidado. E é por isso que a gente faz a pergunta, qual é a sua opinião sobre o cenário político nacional? Eu prevejo um campo de batalha medieval, né, entre direita e esquerda, né? Eu acho que existe dos dois lados, digamos assim, uma coisa muito xiita, muito ativismo, né? Os dois lados não abrem mão. Eu tenho uma tendência de buscar ainda encontrar uma terceira via, digamos assim, mais ponderada, mais inteligente, menos xiita, menos radical. Eu acho que o caminho é o centro, o caminho é a gente buscar uma via que seja mais aglutinadora. Eu não, assim, no meu ver, eu acho que vai ter uma guerra muito sangrenta entre direita e esquerda. Isso não é bom para a nação, isso não é bom para o povo do Brasil, isso não é bom para a nossa economia, isso não é bom para ninguém. Então eu acho que os extremos, eles sempre serão ruins. Nós vamos voltar daqui a pouco a conversar com o empresário Rosenha, o intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta e nesse bloco nós vamos falar da Sapatinho de Luxo, que é a menina dos olhos. Quando a gente fala em sapatinho de luxo, ele já brilha os olhos, já começa a sorrir, que é a marca hoje que ocupa o 5º lugar no Brasil. Rosinha, como é que você se descobriu nesse ramo de sapatos? Deus faz tudo da maneira dele, né? Eu jamais imaginei ser sapateiro, eu jamais imaginei construir, partindo do Educandos, partindo de Manaus, partindo do Amazonas, uma marca com presença nacional como é a Sapatinho de Luxo. Sapatinho de Luxo é uma empresa, pouca gente sabe, mas é amazonense. A marca com maior presença no Brasil é de Manaus, gente. Sapatinho de Luxo é amazonense, educandense, com muito orgulho. Ano passado nós ganhamos um prêmio da Nielsen, consultoria de melhor site de moda do Brasil. Nós somos a 5ª marca de calçados femininos desse país, presente em 18 estados. Empregamos mais de 1.000 pessoas no país. A gente tem operações Fabris no Rio Grande do Sul. A gente tem operações comerciais no Brasil quase todo.
E amazonense, somos amazonenses. Sapatinho de luxo eu não nego, que é a minha paixão, é o meu orgulho. Se você me perguntar como eu criei tudo isso, eu não sei. Eu fui lá e comecei e pronto. Imagine que a gente está presente no Rio Grande do Sul, no Vale dos Sinos, num polo calçadista, com mais de 60 anos de tradição. Um amazonense ali é a mesma coisa de um gaúcho na Panaí vendendo jaraqui e ticando jaraqui com desenvoltura. É imponderável, é difícil, mas aconteceu, né? Sapatinho de luxo hoje no mercado tem reconhecimento. Foi a primeira marca a investir em marketing de influência. A primeira marca do Brasil a investir em blogueira foi a Sapatinho de Luxo. A maior mídia social do Amazonas é da Sapatinho de Luxo. Graças a Deus, eu só tenho a agradecer, é uma coisa que eu amo muito, é o meu negócio, os empregos que eu gero nessa terra. A Sapatinho de Luxo é uma marca que inclui muita gente, é uma marca que o povo, principalmente do norte, ama muito. Você vai em Belém, as mulheres são apaixonadas pela Sapatinho, você vai em São Luís, as mulheres são apaixonadas pela Sapatinho, Porto Velho, Rio Branco. Então, fico muito feliz, né? Onde foi a primeira unidade da loja aqui? Que começou aqui, né? A primeiríssima foi no Amazonas Shopping. A gente tinha outras operações, mas a primeira unidade da Sapatinho mesmo, monomarca, foi no Amazonas Shopping. Porque muita gente faz menção àquela loja que vocês tinham no centro, não é isso? Onde teve incêndio. Na verdade nós tínhamos uma operação de multimarca no centro que pegou fogo em 2010, né? Onde hoje é a Sapatinho de Luxo, lá no centro, até hoje é nossa loja da 7 de setembro. Foi a partir desse incêndio que a gente configurou a Sapatinho no formato que é hoje. Um negócio franqueável, um negócio altamente dinâmico, né? Então, na verdade, esse incêndio ele foi a força motriz, inclusive emocional, para que a gente tocasse o projeto da Sapatinho como ele é hoje. Mas, na verdade, a primeira Sapatinho de Luxo começou no Amazonas Shopping. Nós temos 11 operações em Manaus, né? Manaus hoje não representa mais o que representava, né? Manaus hoje não representa tanto, porque a gente cresceu muito fora de Manaus. Mas a cidade do nosso coração é tanto que os sócios fundadores ainda residem em Manaus e a empresa toda está no Rio Grande do Sul e a gente teima por paixão ao jaraqui, a pimenta murupi, as coisas do nosso Amazonas, a gente fica no Amazonas. Uma das referências da marca Sapatinho de Luxo é a inclusão e a diversidade dentro dos quadros da empresa. Fala um pouquinho pra gente. Não só dentro dos quadros, mas a Sapatinho ela sempre fez questão de ter uma postura inclusiva. Se você for analisar as nossas mídias sociais, você vai ver campanhas inteiras feitas por indígenas, campanhas inteiras feitas por mulheres gordas, campanhas inteiras feitas por mulheres pretas. A gente ama mulheres e a gente quer deixar sempre claro que a nossa marca é para todas. A gente quer incluir. A gente não quer construir aquele estereótipo que o mundo da moda construiu durante décadas, que a mulher tem que ser perfeita. A gente quer fazer moda para mulheres normais. E a gente ama mulheres que têm causa, mulheres que têm luta, mulheres que têm um legado na vida, né? Então, por isso que a gente abraça os movimentos de inclusão, a gente abraça as mulheres que têm vontade de ter independência financeira. O projeto de microfranquia é isso aí, a gente está oportunizando a microfranquia da Sapatinho para mulheres nos rincões mais distantes desse país. Nós somos uma marca inclusiva. Na Sapatinho cabe. Se você se sente um cara excluído, uma mulher excluída, o seu lugar é na Sapatinho de Luxo. Aqui a gente inclui. O que a gente pode esperar ainda da marca? Alguma novidade para 2022? Sem dúvida nenhuma. A gente tem projetos aí em curso incríveis. Vamos abrir 15, 20 lojas. Estamos entrando no Sudeste, que é um projeto nosso para 2022, entrando no eixo Rio-São Paulo. Vamos ampliar a nossa base de micro franquias. Vamos lançar o projeto de mini franquias, que são lojas menores, com custo menor, com investimento menor, né? Vamos abrir lojas próprias em Salvador, que a gente já tem uma, vamos abrir a segunda em Salvador, Brasília. Vamos crescer mais ainda no estado do Pará, que é um estado importante. Vamos preencher o Nordeste com a capital Teresina, que é a única capital que a gente não tem presença no Nordeste, é Teresina. Vamos avançando, a Sapatinho não para. Todo dia a gente tem projeto, todo dia a gente está olhando para frente. Sapatinho não para um minuto de trabalhar, chovendo, fazendo sol, com pandemia, sem pandemia, a gente toca. E antes de encerrar, a gente vai para um rápido bate-bola. Eu vou falar uma palavra, eu quero que você me diga o que é que vem à sua cabeça, o que é que essa palavra representa para você. Venda. Vida.
Comércio. Paixão. Empreendedorismo. É a única saída. Manaus. O meu amor. Porto Velho. A minha origem. Sonho. É o meu dia a dia. Você tem um medo? Vários. Uma esperança. Um Amazonas melhor. Religião. Base. Quem é Rosenha? Um sonhador, um cara batalhador e, acima de tudo, um cara que sempre vai ser verdadeiro em tudo na vida. Ednailson Rosenha, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E a gente volta na semana que vem com mais um Cenário Entrevista. Até lá!